Bom, esse vídeo acho que vai fugir um pouquinho ao padrão do canal, porque ele não deve interessar muita gente, pelo contrário. São poucos os amigos que vão realmente estar interessados no objeto desse vídeo. Qual seria? Modificação extrema em lâmina, né? Lógico, para atender um propósito pessoal, meu, de usuário. Então, está descartado nesse vídeo aquelas modificações corriqueiras que eu faço em toda a lâmina minha, que é modificação no fio, para aumentar a habilidade de corte. Por quê? Porque demanda normalmente só uma pedra, ou algumas pedras, se você quer polir e tal, mas nada de instrumento rotatório elétrico, nada disso. Dá para ser feito perfeitamente manualmente, sem problema algum. Nesse vídeo, gente, eu vou abordar modificações mais radicais e que não é que não dê para fazer na mão, mas como um grande amigo meu da Bahia, o Washington, aprendeu da pior forma possível, fazer na mão é extremamente sacrificante. Dá um trabalho do cão, não é que seja impossível, mas é muito, mas muito trabalhoso, porque por mais eficiente que uma pedra carborundo seja, não dá para compará-la com um instrumento rotatório elétrico. Eu vou tentar fazer uma inserção nesse vídeo de uma foto da lixadeirinha que eu uso. Ela é um combo de moto esmeril com uma lixadeira. É um troço bem amador mesmo. Tanto é que eu brinco que minha lixadeirinha é uma lixadeirinha de 10 minutos no inverno e 5 minutos no verão. Por quê? Porque no verão aqui de Valadares, com 5 minutos, ela está tão quente que eu tenho que desligá-la e aguardar uma meia hora, uma hora, dependendo do dia, para poder retornar. Desculpe. Felizmente, a maioria dessas modificações que os senhores vão ver aqui, ela é feita em sessões de no máximo 10, 15 minutos. Cabral, é rápido assim? É relativamente rápido assim. Tá? Tem casos, por exemplo, que eu começo a modificação num dia, por preguiça paro, termino no dia seguinte, mas não demanda tanto tempo de lixadeira. E por que eu estou falando? E já vou dar algumas especificações que é para os amigos que tiverem interesse nesse tema que eu estou falando, que já vão ser poucos. Eu nunca uso lixa com grão mais fino, vamos dizer, do que o 36. Todas as modificações que foram feitas aqui são com lixa 36. Cabral, mas não fica um acabamento muito grosseiro? Fica, se você deixar só nela, fica. O que acontece é que depois eu uso uma lixa 36 bem gasta, então ela remove a profundidade, a severidade dos riscos e sulcos causados, deixando uma superfície riscada, sim, riscada, mas não uma que trave a unha no você passar, igual a lixa 36 quando está nova faz, tá? E depois aí fica fácil, se você quiser você pega uma lixinha 400 ou 600, dá uma lixadinha ali e o acabamento já está beleza, não precisa mais do que isso, tá? Esse canivete aqui, o G720, que eu sempre falo que é um dos mais robustos que eu já vi, né? A modificação que eu fiz nele eu não posso chamar de extrema. Por quê? Porque ele é um high flat, só que como ele já é robusto de natureza. E o high flat dele é aquilo que eu chamo de tronco de cone. Então no fio ele não termina em zero, ele termina num tronco de cone, o que sim contribui ainda mais para a robustez dele, para você poder abusar. Mas faz com que a habilidade de corte dele fique horrível. E aí, mesmo se você tiver que fazer, por exemplo, não se faz isso com canivete, gente, volta a frisar. Mas se você precisar fazer um batone nele, esse tronco de cone, a dificuldade dele para começar e continuar entrando na madeira, ou principalmente começar, é muito grande. E isso força demais o fio,
tá? Porque se você tem maior dificuldade, você precisa fazer maior força, consequentemente, isso precisa se traduzir em maior pressão no fio, e aí esse fio, interessantemente, dura menos, óbvio, tá? Então, esse aqui eu não considero uma mudança extrema, por quê? Porque eu não tirei o high flat dele, ele continua com o high flat, a única coisa que eu fiz foi lixá-lo para ele terminar num flat mais zerado. E depois dar uma ligeira convexada só na região do fio. Então isso aqui eu não considero uma mudança tão extrema. Melhorou e melhorou muito. A espessura da espinha continua integral, não modificou nada, tá? Mas eu só mudei essa região do flat para ele terminar mais fino aqui na região do fio, menos espesso nessa região, para ele entrar melhor nos materiais a serem cortados, de modo a diminuir o estresse no fio, tá? Então eu nem considero isso uma mudança extrema, porque eu não mudei praticamente nada, só melhorei a habilidade de corte dele e praticamente não alterei a robustez dele em nada, tá? Então esse aqui não conta. Esse Elan, acho que é L08, esse eu já fui um pouquinho mais além, ele também era um high flat, tá? Eu zerei o flat dele, então eu lixei, lógico, tirei o thumb stud e tal, lixei até zerar o flat, e aí convexei ainda mais a porção do high flat dele, que é essa porção superior, que já era convexa não, perdão, ela fazia o taper desde aqui, do início do high flat até a espinha, ou seja, muita gente chama de falso fio, ele não chegava nem a ser falso fio, porque ela ainda era muito espessa aqui. Então eu só convexei ao contrário, então ele é pouquinha coisa convexa aqui, porque depois que eu zerei o flat, eu dou uma ligeira convexada basicamente só no fio, e aí eu convexei dessa região aqui, onde ele começa o high flat para a espinha. Então, além de ter melhorado bem a habilidade de corte dele, ele não trava aqui, por exemplo, se ele entrar numa cebola, é lógico, a espinha ainda está muito espessa, e o meio dele aqui ainda está muito espesso, mas eu diminuí quase 1 milímetro na espessura, ele tinha 4 milímetros, eu diminuí quase 1 milímetro da espessura máxima dele, então melhorou bem a habilidade de corte. E outra coisa, gente, para já deixar claro aos amigos como é que eu trabalho, eu não vou filmar eu fazendo desbaste, porque aí meu irmão teria que filmar, tá? Eu não sei mexer em absolutamente nada de câmera, de telefone, de smartphone, eu não sei mexer em nada disso. Então meu irmão teria que fazer e ficar montado ali perto da lixadeira e coisa, aí eu acho que já é abusar. E as pessoas não precisam ver isso, gente. Tem muito vídeo na internet com altíssima qualidade, que mostra o cuteleiro fazendo um desbaste flat e tal, é aquilo ali. Tá certo que eu não uso a minha lixadeirinha amadora como os cuteleiros usam as profissionais. Nem de longe eu passo aquele tanto, eu dou uma passada e já resfrio em água. Eu não dou chance nenhuma da temperatura no aço que eu estou desbastando passar de 150 graus. Aliás, na maioria absoluta das vezes, ela não chega a 100 graus, tá? E aí, gente, eu sou obrigado a falar uma coisa. Todos os vídeos que vocês virem na internet, quando alguém está lidando com instrumento rotatório elétrico, eles vão te recomendar, e corretamente, use EPI, tá? Equipamento pessoal de proteção individual. Mas eu vou falar uma coisa aqui que às vezes alguns podem achar um absurdo, mas é a verdade. No início, pelo menos, você tem que usar a mão nua para lidar com esses instrumentos. Por quê, gente? Porque você precisa pegar o ritmo de passar a lâmina na lixadeira para saber qual o ritmo que ela aquece menos. E se você não está em contato direto com a lâmina, você jamais vai saber isso. Se você usar uma luva desde o início, você jamais vai saber isso. Depois que você sabe qual o ritmo, com a lixa nova, com a lixa gasta, qual o ritmo de passar a lâmina na lixadeira, tudo bem, você pode começar a usar luva, beleza, é o ideal que se faça. Eu confesso, eu não faço, mas eu tenho uma coisa que me ajuda um pouco.
eu tenho um medo bastante saudável mesmo da minha lixadeirinha. Então isso faz com que eu tome um cuidado extra. Ah, Cabral, mas acidentes acontecem. É verdade, acidentes acontecem. Felizmente comigo nunca aconteceu, nunca lixei sequer a pontinha dos dedos, tá? Mas isso é um fato. Para você pegar o ritmo que você tem que passar a lâmina na lixadeira, e isso varia de grão de lixa para grão de lixa. Eu, como basicamente só lido com o grão 36, que é o mais eficiente para desbastar, eu já sei tranquilamente qual é o ritmo, tá? Então, e após cada passada, basicamente eu mergulho a lâmina na água para não dar chance dela acumular calor. Ou seja, ela já vai quente de uma passada para outra, ou seja, o calor sobe mais rapidamente ainda. Então, após cada passada eu mergulho em água. E é um mergulho rápido e ela já resfria e eu retomo, tá? Então isso é um detalhe importante para quem quiser se aventurar nisso. Eu sei que são pouquíssimas pessoas que, primeiro, tem que ter disposição, segundo, tem que ter pelo menos uma lixadeirinha dessa. Cabral, não dá para fazer no rebolo? Ô, gente, olha, eu vou confessar que lá nos anos 80, 90, quando eu fazia lâmina a partir de serra Starrett de máquina, que é o famoso M42 com 63, 64 de dureza, duro para burro, eu até usava rebolo. E não fiz muita bobagem nas lâminas não, mas dá muito mais trabalho, gente. É muito mais arriscado aquilo te tomar a lâmina da mão, te dar um tranco, do que uma lixadeirinha, mesmo amadora, bem rústica igual a minha, tá? Então dá para fazer no rebolo? Dá, só que não fica tão bom, tá? Então isso é só avisando para os amigos. Então vamos lá, gente. Superada essa fase da passada na lixadeira que eu estou falando, não estou recomendando que as pessoas não usem EPI, não é isso. Eu estou falando que para você aprender o ritmo que você passa a lâmina na lixadeira, no início, gente, não tem outro jeito, você tem que estar com a mão nua, para você perceber no tato, no toque, né, a elevação da temperatura, como é que ela se eleva, inclusive nas porções da lâmina em que ela se eleva, que é diferente. Uma porção de aço mais espesso, você pode trabalhar uma, duas passadas antes de fazer a imersão em água, tá? Então esses detalhes só se aprende fazendo e com experiência direta. Não tem outro jeito, tá? Então vamos lá. Por exemplo, aqui duas facas Baco, tá? 24-44. Essa modificada para full flat, fatia, que é uma maravilha, tá? Espessura de espinha, não sei se dá para pegar bem. A de cá é um pouquinho superior, tá? Mas a daqui reduziu bem a espessura original, então ela é uma fatiadora por excelência. A daqui eu preferi manter a robustez dela em boa parte. Então o que eu fiz? Ela vem com um scand de cerca de 11 a 12 graus, né? Eu aumentei esse scand para cerca de 6 graus. Então a primeira coisa que eu faço na lixadeira é aumentar o scand dela. Ele praticamente dobra a altura do desbaste scand, tá? Eu passei para 6 graus e depois convexei o resto, tá? Então eu não desbasto muita coisa na região flat dela, na região de espessura, que sobrou de espessura integral. Tá certo que antes essa região de espessura integral vinha até aqui. Depois de eu passar para 6 graus, a região de espessura integral passou a ser só isso aqui, tá? Então nessa fase é que eu faço a convexada, tá? E aqui foi polido com uma lixa 600, ela tá um fosco, tá? Não agarra no alimento, então eu nem vou além disso. Para os amigos, não sei se a câmera vai pegar, mas aqui, ó, tem um resquício do timbre, né, em baixo relevo da Baco. Praticamente desapareceu o peixinho com anzol, tá? Ou seja, melhorou bem a habilidade de corte, mas não se compara com a de cá, tá? Melhorou não significa que tá bom, melhorou apenas, mas tem a vantagem de eu
ter mantido a robustez estrutural. Cabral, é a mesma robustez do Scandi original? Claro que não, gente. Você tem uma perda ali, mas ela ainda continua muito robusta. Então, por exemplo, se eu for pescar com um amigo, eu vou emprestar essa aqui para ele, porque eu sei que mesmo que se ele abusar dela, ela aguenta o tranco. Essa daqui não, essa daqui eu preciso usar com mais cuidado. A lâmina tem um distal taper agora bem acentuado e está bem fininha na ponta e na região do fio. Então, Cabral, mas então a lâmina ficou frágil. Gente, eu já tenho ela assim há já alguns anos e uso para tudo que eu preciso cortar. É lógico, eu sei das limitações da lâmina, eu não vou passar do limite dela, né? A mesma coisa foi feita com essa Mora Classic aqui, tá? Eu botei um jimping nela, mas o que eu fiz? Também subi o Scandi dela, passei dos 12 graus mais ou menos para 6. Aliás, nessa aqui eu fui até mais agressivo um pouco. Eu acho que eu passei para 5 graus o Scandi dela e depois convexei tudo. A pátina, gente, isso aqui é um detalhe que eu vou falar para os amigos. Eu não vi confirmação disso que eu vou falar, eu só li isso numa única literatura de metalurgia indiana traduzida para o inglês. Antes eu forçava a pátina nas minhas lâminas. Comecei forçando com mostarda, mas como eu trabalho no consultório, eu tenho ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico e tal, eu usava ácido sulfúrico, fazia uma imersão no ácido sulfúrico, até num cavitador ultrassônico, e depois colocava ela na soda cáustica para neutralizar, lavava com sabão, ficava uma pátina bonita, bem escura e tal, beleza. Acontece que há alguns anos eu li esse trabalho de metalurgia em que o profissional metalúrgico lá provava no trabalho dele, com peer review, é um trabalho acadêmico, tá? Então é um trabalho que eu diria que é confiável, tá? Porque a gente sabe que existem trabalhos acadêmicos que são uma farsa, como o Hockey Stick do Mann, na questão de climatologia, reconstrução climatológica do passado, com proxies, né? Ou seja, elementos indiretos, anéis de árvore e tal. Ele falsificou, e isso já ficou demonstrado e provado, o chamado Hockey Stick. Então, mas esse trabalho de metalurgia, o metalúrgico responsável, PhD, ele colocava que pátina forçada, seja com que meio for, o agente forçante da pátina, normalmente um agente corrosivo ácido, ele entra entre os grãos do aço e provoca microcorrosão e microfissura na matriz do aço. Desde que eu li esse trabalho, eu parei de forçar a pátina nas minhas lâminas. Essa pátina que vocês estão vendo aqui, que é um cinza chumbo claro, bem homogêneozinho e tal, bonitinho e tal, é uma pátina natural. Ela foi se fazendo com o tempo e, segundo esse trabalho que eu li, eu normalmente salvo todos os trabalhos que eu leio para ter uma fonte de referência. Se eu salvei, eu não salvei com um nome mais claro, ele devia ter um outro nome, e eu não achei na minha biblioteca, senão eu deixaria na descrição aqui embaixo, tá? Mas, Cabral, isso vai mudar muita coisa? Gente, na verdade eu acho que não. Eu acho que só valeria como alerta para os amigos cuteleiros que gostam de revelar suas facas com percloreto, com fazer escurecimento de faca de aço carbono, pesquisar mais a fundo o tema para ver se essas microfissuras na matriz, se isso é um problema ou se é só uma questão acadêmica, porque tem isso também, gente. Quando a gente tinha propriedade rural e eu mexia com manejo de pastagem, você tem lá, por exemplo, tal capim é mais tolerante ao alumínio tóxico no solo. O Maasai, por exemplo,
era mais ou menos resistente. Mas isso é uma questão só acadêmica. Só interessa como curiosidade, vamos dizer assim, porque na prática você não pode se valer disso. Se você quer um capim com alta produção, você tem que corrigir o solo. Você tem que fazer a neutralização do alumínio tóxico. Então, isso era só de interesse acadêmico. Era uma curiosidade apenas. Então, pode ser que essa questão da pátina forçada caia nessa categoria. Pelo que eu entendi na época que eu li do trabalho, não era isso. Ele recomendava que não se fizesse, que deixasse ocorrer a pátina natural para evitar esse problema, tá? Bom, eu agora, uma coisa eu posso confessar. Com a pátina natural, pela camada dela eu acredito ser menos espessa, a camada oxidada que se forma, né? O escudo protetor de óxido, ele sai mais dificilmente da lâmina, tá? Você normalmente pode até lavá-la com uma bucha, não tem problema. Com a pátina forçada, pelo menos no meu caso, quando eu forçava com ácido, essa pátina riscava muito mais facilmente. Significa que a camada de pátina era uma camada mais espessa e aí talvez tivesse até desvantagem, tá? Então cabe aos amigos que gostam de fazer pátina induzida pesquisar um pouco mais isso aí, ver se realmente vale a pena ou se pode continuar deixando formar a pátina natural. Vou inclusive dar uma outra dica na questão de facão. Facão meu, gente, ou facão nosso que trabalhava na roça e coisa, nunca foi feito pátina nele. Ele inclusive tem aquela camada de espessura integral oxidada. É essa oxidação que protege o facão de continuar sendo corroído, tá? Então você olha para o facão, ele está feio, mas está protegido, está otimizado para o uso, tá? Isso é só uma questão de curiosidade. Aqui é uma paring knife que eu uso na cozinha. Era uma faca rapala fileteira, consequentemente era uma Scandi, tá? Ela era mais comprida, eu cortei e ela foi transformada nessa faquinha que é usada para cascar tudo aqui. Abóbora cabotiá, que tem gente que acha que é complicado cascar, tem gente, eu já vi gente sugerindo ferventar a abóbora antes um pouquinho, dar um choque térmico nela para facilitar. Isso aqui casca abóbora cabotiá, gente, como casca inhame. A lâmina tem menos de 1 milímetro de espessura máxima aqui e ela ainda faz o distal taper. Então eu simplesmente parto a abóbora cabotiá antes, vem com ela, casco normalmente uma abóbora cabotiá sem fazer força nenhuma e sem tirar a casca grossa, que a gente gosta da abóbora cabotiá aqui mais de vez para ela ter aquele azedinho. Então eu casco a abóbora de modo que ela fica na parte cascada, ela fica esverdeada, de tão fininha que eu tiro a casca, e é uma facilidade, tá? Essa faquinha, muita flexibilidade, porque a dureza não é alta. A Cabral, ela perde o fio com certa facilidade? Sim, dada a baixa dureza, ela tende a rolar o fio, né? Mas 2 passadinhas numa haste cerâmica, pronto, ela já está cortando de novo e tal, e casca de tudo aqui em casa. Cabral, e essa mini faca chefe aí, por que essa faca está aí? O que você poderia ter modificado? Bom, gente, para começar, é uma faca de 6 polegadas, só que originalmente ela era 8 polegadas, tá? Eu cortei a ponta dela e dei essa barriga mais acentuada, essa curva mais acentuada, para ela atender a minha necessidade. É uma das faquinhas que eu mais uso na cozinha, para cebola média, para tudo que eu tenho que picar, desde que não seja muito grande, eu prefiro usar essa faquinha. Ficou extremamente delgada aqui e eu deixei propositalmente a região da ponta mais espessa. Vai, Cabral, mas é justamente a região da ponta que às vezes você vai fatiar a cebola lá. Gente, para isso eu tenho outras facas, eu tenho a de 8 polegadas, eu tenho a de 10 polegadas, tipo chefe, que tem essa pontinha fininha. Essa daqui, a minha modificação é justamente, eu quero uma ponta mais robusta, para quando eu precisar fazer uma força e coisa, eu saber que essa ponta não tem risco. Aqui está extremamente delgado. Isso aqui entra, essa porção dela aqui entra numa cebola sem problema algum. Então, como é que isso foi cortado? Isso foi lixadeira? Não, gente, eu cortei porque eu queria aproveitar o aço. Eu não vou desperdiçar um bom aço. Então, como é que eu faço esses cortes? Todos os cortes que eu faço em lâmina minha, eu coloco ela dentro de um recipiente, normalmente uma tampa,
com a água até no nível da lâmina e vem com disquinho de carboruno cortando. Ou seja, em momento algum, parte nenhuma da lâmina esquenta demais. Faz lambança? Faz uma lambança que vocês não fazem ideia. Porque dependendo de como eu oriento o disquinho, aquilo espirra normalmente no meu braço esquerdo, né? Óbvio, gente, nesse caso eu uso normalmente óculos. Então, meu óculos, a vida inteira eu tenho um óculos para trabalho, que é um óculos com lente maior, para eu não precisar usar óculos de proteção por cima. O meu óculos corretivo já me dá a proteção dos olhos, tá? Mas quem for fazer algo semelhante tem que usar óculos de proteção para você não ter uma lama de metal e carborundo espirrando no seu olho, tá? Então, com a Dremel com chicote eu venho cortando. Em momento algum esse aço esquenta demais e aqui é o resultado do corte, tá? Essa aqui era a ponta dela e como ela é cortada nesse sentido, fica uma parte mais longa no fio, que é o que eu usei como tangue. Então, o tangue de toda a faca costuma vir da espinha ou do meio da faca. O tangue dessa faquinha minha, ele vem do fio aqui até aqui mais ou menos, tá? Que é o corte que eu fiz para dar essa faca aqui. Esse cabo, gente, eu tenho várias lâminas com cabo exatamente igual. No caso dessa aqui, lá por baixo, aliás, por baixo não, no core desse cabo, né, tem uma micarta caseira, que eu inseri essa lâmina na micarta caseira que eu fiz, tá, para dar mais estrutura. E aí depois eu moldei um cabo da Mora 2010 que eu tenho, em silicone, e aí várias faquinhas que eu faço de lâmina de lima, de lima KF, de Serra Starrett em aço 1042, eu simplesmente coloco resina de poliéster dentro do meu molde, insiro a lâmina, espero a resina endurecer um pouco, depois deixo ela tomar a presa natural. Cabral, não é um cabo relativamente frágil? Sim, gente, é um cabo relativamente frágil. Não é. Esse aqui, por um acaso, ele é mais robusto, porque ele tem a micarta interna. Talvez, não sei se a luz está adequada, mas talvez os amigos consigam ver a sombra da micarta azul lá no fundo. Aqui, nessa pontinha aqui, é só a resina de poliéster, porque a micarta eu desbastei de modo que ela não atrapalhasse na hora que eu enfiasse no molde, tá? Então é uma faquinha usada. Eu confesso, eu não mexo muito com esse negócio de entalhar madeira, gente. Outra coisa que eu vou falar com os amigos, muita gente vai discordar, é óbvio, mas lá nos anos 80, até início dos anos 90, até início dos anos 2000, quando eu ainda caçava e pescava muito, meu joelho não permite isso mais, a gente não tinha esse negócio de rachar madeira para fazer fogueira, ficar tirando kindling de madeira. Gente, olha, vou ser bem sincero, isso me parece um desperdício de energia, um risco desnecessário, porque você está lidando com uma lâmina ali. A gente, se tem uma coisa que não falta a campo, é graveto, de todos os tamanhos. Você quer fazer feather stick para iniciar um fogo? Tudo bem. No feather stick talvez eu seja, mas até serrapilheira que você acha no chão de mata, ou de campo de cerrado, dá para fazer isso, tá? Mas tudo bem, que você faça ali os seus feather stickzinhos, ou que tire raspas ali. Agora ficar partindo madeira para fazer fogueira, para isso você tem galho na mata, de maneira geral. É lógico, vai ter um lugar ou outro que talvez não tenha, mas eu não me lembro de uma única ocasião em que nós tivemos que cortar madeira para fazer fogueira, gente. Normalmente se você pega um tronco maior, você coloca ele ali na fogueira já iniciado, depois vai chegando o tronco todo na fogueira. Você não fica jogando pauzinho na fogueira. Bom, isso é uma questão minha, não estou falando que é errado quem faz, não. Eu só estou falando que na minha época que a gente ia a campo caçar, passava final de semana, às vezes caçando e tal, pescando mais tempo ainda e tal, ninguém nunca fez fogueira assim. A gente usava o que tinha, porque é menos arriscado, gente, você coletar do que você pegar madeira, começar a fazer batone, enxope para partir.
tá? Cabral, mas se não se achar, bom, se não se achar, tudo bem, então talvez você tenha que cortar. Mas da minha experiência a campo, o que você mais acha são galhos de menor diâmetro, gravetos, folha seca. Mas se você tiver numa mata muito úmida e tal, o pessoal adora forçar a barra. Se você tiver numa mata muito úmida, talvez você tenha que cascar a madeira. Cabral, mas cascar você não vai chegar. Então tá bom, talvez nesse único caso você precisasse partir um tronquinho ou galhos mais grossos. Mas na minha experiência, via de regra, isso não é necessário, mas estou fugindo do assunto. Só para falar que essa faquinha aqui, para você cascar coisa pequena, cascar laranja, cascar fruta, cortar, é uma maravilha. E aí, eu iria só cortar e jogar fora isso aqui? Claro que não, aproveitei para fazer isso. Isso aqui é um canivete, gente, que muita gente tem. Aqui no Brasil, muita gente tem. Muita gente fala maravilhas dele. Realmente é um bom canivete. Eu fui, talvez, se não o primeiro, eu suspeito que tenha sido o primeiro a divulgar mais maciçamente esse canivete no Brasil. Quando eu postei num fórum que eu participava, o vídeo do Vini Nu testando esse canivete. A partir daí todo mundo comprou. E todo mundo fala maravilhas dele. É um bom canivete? É um bom canivete, gente, que é o Ganzo G704. Mas tinha originalmente uma habilidade de corte terrível. Terrível. Porque ele é um tronco de cone mesmo, ele não tem dúvida. A região do fio dele é bem espessa originalmente. Então o que eu fiz? Eu convexei ele todo, eu subi aquele partial flat que ele tem, eu chamo de high flat, tá? Aquele high flat dele eu subi um pouco, zerando mais ou menos o fio, e depois convexei tudo, tá? Então, vamos ver se pega aqui. Olha lá, ó. Ele é um full convex, tá? Ó, a régua nunca apoia numa seção maior dele, ó. Ela tá sempre tendo que fazer uma transição, tá? Ela nele, para apoiar nele, ela fica como numa gangorra. Então a lâmina continua robusta, tá? Só que agora ela tem um distal tape, ou seja, ela é mais espessa aqui na espinha e vem afilando em direção à ponta. Então a ponta dele agora não é para cravar alguma coisa e fazer alavanca, porque ela está bem delgada. Mas a estrutura geral ainda está muito robusta. Agora, como eu falo, não tá certo. Esse aqui foi modificado, tá, gente? Ele teve uma diminuição na espessura máxima dele. No caso aqui é pouca coisa, mas tem aqui onde não foi feito desbaste algum, ela é um pouquinho mais espessa do que aqui, tá? E aqui é bem mais espessa, aqui realmente, mas olhem a diferença. Mesmo no Ganzo G704, não dá para comparar a robustez com o G720. Esse canivete realmente é um tanque de guerra, gente. E com detalhe, os liners de aço dele tem 1,5 mm de espessura e ainda tala em G10, que confere ainda mais robustez estrutural. Então esse é um canivete que, se você quer para enfiar num tronco e forçar, essa região dele aqui, onde entra a partezinha do tangue do canivete, desculpe, ainda vai suportar a lateral dele para você conseguir fazer torção. Então esse canivete aqui é absurdamente robusto. Qual o único detalhezinho dele que compromete um pouco essa robustez? O Axis Lock, tá? Não é porque é Axis Lock da Ganzo. Se fosse da Benchmade original, seria a mesma coisa. Se esse canivete tivesse um Triad Lock, nossa senhora, seria praticamente uma lâmina fixa. A gente sabe que não é, tá? Não dá, mesmo os canivetes robustos da Cold Steel, e eu não estou nem mencionando o Spartan, porque eu já falei que por causa do rolo a lâmina dele não é tão robusta, mas você tem alguns modelos da Cold Steel que, em termos de robustez, são semelhantes a esse Ganzo aqui e são melhores que esse Ganzo por causa da trava, do Triad Lock, tá? Mas esse aqui é um brutamontes de robustez, é um tanque de guerra.
Então isso aqui, como eu estava falando, gente, eu subi o high flat dele e depois convexei tudo. Então ele corta melhor agora, não é que ele tenha muito boa habilidade de corte, melhorou muito, tá? Mantém uma boa robustez, mas ele agora, para mim é um canivete usável, tá? Esse aqui eu já falei sobre ele, né? É o Sanremo 9103, que eu passei de high flat para full flat com flat zerado, tá? E qual é o esquema? Lixa grão 36 Norzon nova, uma passada, uma resfriada, e com a lixa nova, gente, esse 12C27, mesmo com esses 58, 59 de dureza, desgasta, que é uma maravilha. É muito fácil fazer isso nesse aço, tá? Ele vai, e com detalhe, gente, quando eu faço desbaste, que eu faço flat zerado, na lixadeira elétrica, nunca, em hipótese alguma, a minha lixadeira, eu normalmente faço um desbaste de alívio inicial aqui de 7 graus ou de 10 graus, e aí eu uso o ombro desse desbaste de alívio que eu faço no fio, do canivete original, tá? Eu tenho o canivete original, eu vou na pedra, faço um desbaste de 7 ou de 10 graus, o desbaste de alívio que eu recomendo nos meus vídeos de afiação. E uso o ombro desse desbaste de alívio como guia na hora de fazer o meu desbaste na lixadeira. A minha lixadeira no máximo chega no ombro desse desbaste, jamais ela vai chegar no fio propriamente dito. Nunca, em caso algum que eu estou fazendo modificação de lana. Esse é um dos segredos. Por quê? Porque lá no fio a seção está tão fina, gente, que se você deixa a lixadeira chegar, essa temperatura lá no fio tranquilamente passa de 200, 250 graus. Ah, Cabral, mas eu estava com a mão aqui, não esquentou isso não. Aqui realmente não esquenta não, gente. Mas na seção mais fininha, que tem lá 5, 10, 15, 20, 30, 100 microns, a temperatura sobe muito mais e muito mais rapidamente. É lógico, resfria também rapidamente. Mas como a seção está muito fina, você não precisa muito tempo ali numa temperatura mais alta para fatigar o seu aço. Então, na lixadeira, gente, sempre quando eu estou trabalhando em lixadeira, eu uso o ombro do meu desbaste de alívio na lâmina original. Eu faço esse desbaste de alívio na lâmina original, do jeito que ela vem de fábrica. E uso esse ombro do desbaste de alívio como meu guia. Eu sei até onde eu posso chegar na lixadeira. Segunda coisa, tem uma outra vantagem usar essa técnica. Usando esse ombro do desbaste de alívio que eu fiz, seja ele em que grau for, eu praticamente garanto que eu vou ter um desbaste igual num lado e no outro da lâmina. Porque usando o ombro como guia, eu vou desgastar exatamente, a hora que eu termino o meu desbaste, esse ombro que eu fiz aqui, o desbaste alívio na lâmina original, ele está no mesmo tamanhozinho ao longo de toda a lâmina, com o desbaste chegando até nele. Não sei se os amigos estão me entendendo. Esse tipo de guia me faz ter um desbaste espelhado em termos de simetria. Espelhado aqui não é polido não, tá, gente? Um lado espelhar o outro, ou seja, eu tenho simetria bilateral, tá? É isso que eu quero dizer. Então facilita muito usar esse tipo de guia. Esse Sanremozinho também, eu já falei o que eu fiz. Ele é um high flat, tá? Ele é quase um saber, ele fica entre o high flat e o saber, porque a região de desbaste dele é pouco acima do meio, então isso não é uma regra, tá? Convencionou-se mais ou menos que o saber é até metade da lâmina. O que passa da metade da lâmina, o pessoal já começa a chamar de high flat. Tá? Então o saber dele vinha pouca coisa acima da metade da lâmina. O que eu fiz? Primeiro eu deitei na pedra, tá? De modo que encostasse essa região do flat, do high flat dele e o fio, tá? Encosta as duas regiões ao mesmo tempo. Fiz um desbaste de alívio, que é o desbaste de alívio. Não sei se a luz permite pegar. Aqui deve estar com uns 3 milímetros mais ou menos. Não de espessura, tá, gente? De comprimento do desbaste de alívio. Depois eu passo isso na lixadeira, reduzindo a espessura aqui no meio.
e depois eu diminuo, eu faço um taper ao contrário aqui, ou seja, a porção onde a lâmina desse canivete é mais espessa é nessa região aqui, ó, onde ela tem a maior espessura dela. Daqui para cá ela diminui de espessura, então, ou seja, ele entra bem no alimento e a hora que passa desse ponto aqui, o alimento não trava ele mais. Então ele vira uma maquininha de fatiar, gente, tá? É uma grande vantagem. Tudo isso na lixadeira, passando uma vez, tá? Mergulhando. Ah, Cabral, tem que ser só uma passada? Não, gente, vocês vão ver com a experiência, por exemplo. Depois, quando usando uma lixa 36 bem gasta para diminuir o padrão de riscamento, né? Para tirar aqueles riscos mais profundos, eu posso passar a lâmina umas 2, 3 ou às vezes até 4 vezes, sem pressão alguma, porque ali eu estou só querendo refinar o padrão de riscamento. A lâmina não aquece tanto, passando praticamente com o peso só da lâmina, tá? Ali eu estou pulindo só, eu já não estou mais desgastando o aço. Então os grânulos praticamente não tocam, então não aquece tanto a lâmina. Eu sinto isso no dedo, tá? E aí eu posso mergulhar menos vezes na água. Isso é só um detalhe, isso quem for fazer só vai aprender fazendo, gente. É aquilo que eu falei, você tem que aprender as velocidades que você e a pressão que você pode passar o aço na lixa, tá? Esse aqui é o mesmo princípio, já falei, então não tem dúvida. Esse aqui é um canivete que alguns amigos têm, tá? É um Southard da Spyderco. Ah, Cabral, qual a modificação que você fez nele? Desculpe. Gente, a lâmina dele é absurdamente espessa na região da espinha, tá? Então o que eu fiz? Eu simplesmente diminuí absurdamente a espessura total dele. Esse canivete agora para fatiar é uma maravilha. Ah, Cabral, a lâmina ficou muito mais frágil. Ficou, é verdade. Só que eu não quero canivete para dar pancada. Para dar pancada eu tenho o G720. Esse canivete aqui é para cortar e cortar bem. E agora ele faz isso, tá? Porque depois que eu diminuí essa espessura máxima aqui, eu fiz esse convexo que eu chamo reverso, tá? Ou seja, ele afila daqui para a espinha e a região do fio ficou bem delgada. Então esse canivete agora para fatiar é uma maravilha. Mesma coisa esse Burn cara a cara, tá? Esse aqui ainda é da época do lançamento original da Bird, que era só Saber, né? Muito robusto, 61 de dureza nesse 8 cromo 13, tá? Um dos melhores tratamentos térmicos que existe para o 8 cromo 13 essa linha Bird da Spyderco e os canivetes da Spyderco produzidos na China, que é como é que é o nome dele, gente? Nossa Senhora. São aqueles 3 irmãos. Tem é um de muito sucesso. Me fugiu agora o nome. Não vou forçar, não, porque não vou lembrar. Mas o que eu fiz aqui? Como ele era um Saber original, eu aumento muito o flat original dele. Eu passo para high flat em vez de Saber. E depois convexei tudo, tá? Então, agora ele tem uma habilidade de corte melhor. Vocês veem que a lâmina continua com uma certa robustez, tá? Mas agora sim, agora ele corta bem. Como o Saber não, ele tinha muita resistência, era um canivete para você abusar dele um pouquinho, mas infelizmente a habilidade de corte muito ruim. Aqui um G722 Small, tá? Um amigo colocou na seção de comentários que ele tinha um G722 que ele achava mais robusto que o G720 por causa da trava, que era frame lock. Eu falei, não, eu tenho um G722, que o meu é Axis Lock também, e ele é uma versão mini-mi do G720. E é mesmo, ele é uma versão mini-mi do G720. Só que o que ele estava se referindo é o G722 frame lock, que é grandão igual o G720, e eu estava falando G722, mas eu esqueci que esse aqui é G722 Small, tá? Então ele é o irmão miniaturizado do G720, com empunhadura em FRN, e a lâmina era um high flat, como todo ganso, um tronquinho de cone,
Como a habilidade dele de corte, apesar do tamanho ser ideal para EDC, a habilidade de corte não era muito boa. O que eu fiz? Ele era um high flat, eu aumentei um pouquinho a altura do high flat e aí convexei tudo, tá? Então, a lâmina afilou bem, tá? Se os amigos verem, a espessura integral está aqui e o tanto que a lâmina afina e faz um distal taper. E um full convex discreto, mas um full convex. Então agora ele tem muito boa habilidade de corte. Agora para uso como EDC ele é uma maravilha, corta bem, tá? Mesma coisa que eu falei, vou na lixadeira, aumenta um pouquinho o high flat, que isso já faz diminuir a espessura no fio. Então depois que eu diminuir a espessura no fio, aumentando o flat dele, aí que eu dou uma convexada geral, que nesse caso aqui é um convexo bem suave, tá? No caso do Bird, o convexo é mais acentuado. No caso desse aqui é um convexo muito suave, tá? Muito suave, tá? A régua faz uma gangorrinha, mas é uma gangorrinha discreta, porque é um convexo suave, mas melhorou bem a habilidade de corte. Esse aqui eu já comentei, é o meu artesanal e tal, a lâmina é full convex e tal, então não preciso entrar em maiores detalhes. Mesmo princípio, gente, o que eu já expliquei, como eu faço isso na lixadeira, o princípio é o mesmo para todos. Aqui um Victorinox solo, que com o passar dos anos, as afiações, a lâmina foi ficando mais estreita, ou seja, eu fui entrando na lâmina e aí a habilidade de corte vai para o saco. Nesse caso aqui eu tive que refazer todo o desbaixo da lâmina. Nesse caso, o cuidado tem que ser redobrado. Os amigos vão perceber como é que ela é absurdamente fina na ponta. Então aqui, se você bobear na lixadeira, a temperatura sobe tanto que você queima o aço já na lixadeira. Então é muito cuidado, você precisa ter um controle absurdo da passada na lixadeira para não queimar o aço, tá? Isso aqui eu fiz depois de uma certa experiência com a minha lixadeirinha, tá? Mas ele continua funcional, continua útil, continua sendo usado esse canivete, porque agora a habilidade de corte dele é boa. Esse aqui é um Navy, eu nem me lembro o modelo. Quando eu comprei, que eu testei a dureza, eu vi que a dureza dos canivetes da Navy era baixa. Desse aqui está em torno entre 56 e 57, e ele era um saber com espinha bem espessa e o saber dele tronco de cone. O que eu fiz? Peguei esse lado dele e transformei basicamente em flat na lixadeira. Quase deixei flat de tudo. E o lado de cá eu aumentei o saber para um saber mais alto, não chegou a high flat, e depois convexei tudo. E com detalhe, ele não tinha fio, não tinha fio serrilhado, não, era fio liso. Eu fiz essa serrilha miúda, tipo VEF da CRKT, só que bem miudinha, não grande como aquelas da VEF Serrations, tá? Miudinha para quê? Esse aqui, gente, é meu canivete de uso obrigatório em churrascaria, para rodízio, tá? Olha só como é que essa serrilhazinha dele corta. Tem um achatadozinho de prato aqui, mas olha, essa serrilha dele para cortar carne é o capeta, tá? E ele tinha esse spider hole? Não, ele tinha um thumbstuck com um furinho danado. Esse spider hole que eu fiz para abertura com uma mão só foi usando broca diamantada, tá? Comi uma broquinha diamantada minha no consultório para fazer esse spider hole dele, tá? Com refrigeração, tá, gente? Sempre com refrigeração. E agora eu vou mostrar para os amigos o meu exemplo mais extremo de modificação. Olha, Cabral, que isso? Você cortou o tampo da cabeça da lâmina do canivete? Gente, esse aqui é aquele Inron 801, né? Como é que foi feito esse corte aqui, gente? Esse corte foi feito no disco de carborundo, tá? Com aquele esquema, ela semi-imersa na água, eu cortei. Então eu tenho um spike aqui com 60 de dureza, que é a dureza dessa lâmina de 9 cromo
desse Inron, uma pontinha aqui que até agulha. Se eu bater um pouquinho mais forte aqui o furo dele, tem um spike. Ah, Cabral, para que você usa esse spike? Sei lá, para o que eu precisar, ué. Eu não ia desperdiçar um bom aço desse e jogar fora ou comer na lixadeira. Não, eu cortei para aproveitar. Aproveitar o quê? Num spike. O que você faz com ele? Não sei o que eu precisar fazer, tá? Cabral, por que você fez isso com o Inron? Porque a lâmina era muito espessa aqui em cima. Agora, olha os amigos. Isso aqui, essa espessura que ela está agora, não é só por causa do corte, não. Ele era um rolo, mas um rolo bem robusto. Isso aqui foi tudo desbastado na lixadeira, na espessura. Ah, Cabral, e para que você fez isso nesse canivete, Cabral? Esse troço horroroso. É horroroso, sim. Mas se eu segurasse ele aqui e não tivesse mostrado ainda para os amigos, se eu mostrasse ele segurando dessa forma, muita gente ia falar, pô, que faquinha fileteira ou Skinner, legal essa sua, né? Se eu não mostrasse que ele é um canivete, fala, poxa, que faquinha legal para carnear e coisa. Pois é, gente, foi por isso que eu fiz esse corte nele e essa afilação na lâmina dele, que está bem afilada. Esse canivete agora é um canivete de carnear e muito bom por sinal. Ele ganhou uma certa flexibilidadezinha, porque diminuiu a espessura. Quem é mais responsável pela flexibilidade de uma lâmina, gente, não é a dureza do aço, não. É a geometria, é a espessura. Dureza faz diferença? Faz diferença. Mas quem faz muito mais diferença é geometria, é espessura, tá? Então esse canivete eu uso perfeitamente para carnear. Ele é tão bom quanto a minha Victorinox que eu ganhei de presente do Daniel Negri, aquela recurva que eu acho uma maravilha para carnear a carne. Ele é tão bom e, se bobear, até um tiquinho melhor, porque ele é menos espesso até do que ela agora, tá? Ele é menos espesso do que a Victorinox, que já tem uma espessura legal para você trabalhar. Uma faca, para os amigos que carneiam animal, eu recomendo expressamente aquela Victorinox curva flex, tá? Porque é fantástica a faca. E esse canivete agora está em pé com ela, com um detalhe, ele tem 60 de dureza. A dureza dele está intacta. Ou seja, a Victorinox rola fio? Rola fio. Não é tão fácil quanto a Mundial, por exemplo. A Mundial rola bem mais. A Victorinox eu trabalho muito com ela, uso direto as facas que o Daniel me presenteou, mas ela rola fio, porque ela tem 56 de dureza. Esse aqui rola fio? Rola. Mas é óbvio, com 60 de dureza, ele rola menos do que a Victorinox com 56, tá? Então, gente, esse aqui é o exemplo da modificação mais extrema que eu já fiz, tá? E aí, para mim, agora ele está extremamente funcional. Era um canivete que eu quase não usava, e agora para limpar carne, por exemplo, se eu vou numa roça, eu levo 2 canivetes. Um para, se eu sei que eu vou matar um animal, eu levo uma faca, um canivete para esfola e carneamento e levo esse aqui, tá? E óbvio, levo a Victorinox, só levei uma vez, porque eu fico com dó de perder qualquer coisa, então eu normalmente trabalho com ela com carne em casa, tá? Mas a função desse canivete foi para isso, gente. E agora ele me atende perfeitamente. Então esse vídeo é para incentivar aqueles amigos que querem ou precisam fazer modificação em suas lâminas. Já deixei claro, dá para fazer isso manualmente? Ô, gente, dá, mas é um sacrifício absurdo. Meu amigo Washington não vai me deixar mentir sozinho nessa. Ele sabe porque ele fez uma modificação numa lâmina grande dele, modificação integral de geometria total da lâmina, e ele falou, Cabral, que trabalho que deu? Eu falei, eu sei, dá um trabalho do cão, mas é o tal caso, se você não tem instrumento rotatório elétrico, se quer fazer a modificação tem que ir na mão mesmo, não tem jeito. E, gente, pelo amor de Deus, não caiam na bobagem de achar que dá para usar lima em aço inox temperado. Ah, Cabral, eu uso, ela desbasta. Tenta desbastar uma área maior ou mais espessa de aço inox com lima para você ver. Você vai se arrepender pro resto da vida.
Se você for fazer isso manualmente, use pedra carborundo. Se para melhorar ainda mais, use pedra carborundo debaixo de um filete de água. Você otimiza o rendimento. Agora, o ideal, como eu falei, é com instrumento rotatório, uma lixadeirinha é o ideal. Eu, como disse no início do vídeo, já devo ter feito a inserção, se eu conseguir, a imagem da lixadeirinha que eu uso. Os amigos vão ver que é um troço bem amador, bem rústico. E como eu já falei, é lixadeirinha de 5 ou 10 minutos. No inverno, 10 minutos de uso contínuo. No verão, 5 minutos só, porque esquenta tanto a carcaça do moto esmeril, mas tanto, que eu aprendi da pior forma. Ela derreteu os contatos do liga e desliga. Então eu tive que desmontar a parte do botão, trocar a fiação, porque ela aqueceu e derreteu aquilo. Então, no meu caso, na minha cidade, na temperatura que eu tenho, no verão são 5 minutos de trabalho consecutivo com ela. E aí intervalo de meia hora a 1 hora até esfriar a carcaça. Tá? No inverno eu consigo trabalhar uns 10 minutos com ela direto. Mas como os amigos veem, tem muita lâmina modificada aí, tem. Mas esse muita lâmina, gente, é ao longo dos anos. Então, o uso dela é bem amador mesmo. Então ela me atende. Se o amigo tem uma lixadeira, tá feito, vai fazer a modificação que quiser. Então é por isso que eu falei, esse vídeo não é para todos os amigos. Porque, primeiro, são poucos que vão se interessar em fazer esse tipo de mudança radical em lâmina. Segundo, são poucos que vão ter condição. Porque, Cabral, você está recomendando que todo mundo compre uma lixadeirinha dessa? Longe de mim, gente. Isso é gasto supérfluo, isso é bobagem. Eu, porque já tinha... vou confessar, não tinha não. Eu comprei por causa da lixadeirinha para poder fazer isso. Mas me privei de algumas coisas, tá? Acho que eu deixei de comprar, sei lá o que e tal, para comprar isso. Não estou falando que as pessoas têm que comprar, gente. Só estou falando que se querem fazer modificação mais radical em lâmina, é a maneira menos sacrificante. Vai envolver um gasto, óbvio, tá? E como eu estou recomendando, usem lixa de grão grosso. Grão 36 é o que eu uso. Não recomendo o grão 24. O grão 24, a lixa, pelo menos nessa lixadeirinha minha, ela não assenta direito, tá? Fica pulando, é horrível. A 36 trabalha que é uma maravilha nela, tá? Cabral, eu não posso usar depois uma lixa 100, 150 para polir? Pode. Eu mesmo tenho, mas não uso. Por quê? Porque quanto mais fino o grão, maior o contato com o aço, maior o atrito e maior a perda de trabalho na forma de calor. Então, se eu for usar uma lixa 150 para polir uma lâmina, que eu já fiz o desbaste todo dela, eu corro o risco de sobreaquecer a região do fio. Para que eu vou fazer isso? Eu dou a minimizada com a minha lixa 36 bem gasta, e depois da pedra, ou com lixa de lixa d'água, eu acabo de polir, tá? Porque usando uma lixa mais fina, 150, e olha que todo mundo sabe, 150 é lixa mais fina comparada com 36, mas ainda é uma lixa grossa. E, no entanto, pelo tamanho do grão e o contato com a lâmina, ela aquece absurdamente, mesmo fazendo uma passada rápida. Então eu prefiro não usar, eu prefiro terminar meu polimento manualmente com lixa d'água ou em pedra, tá? E Cabral, o polimento espelhado é melhor? Para uma faca de cozinha eu recomendo um polimento espelhado, tá? Para ela correr bem nos alimentos. Mas uma amora dessa precisa polimento maior do que esse aqui, que minha unha nem raspa nela. Aqui, ó. Tô passando aqui, eu sei que ela não é lisinha, mas minha unha não consegue perceber nada nela. Mesma coisa daqui, foi polida com uma lixa 400, lixa d'água 400 na mão também. Para mim é liso o suficiente para o uso que essas lâminas vão ter, tá? Esse aqui, ó, foi polido até a parte do desbaste final no fio aqui, ó, foi polido com a pedra Smiths, tá? Vamos ver essa parte do fio.